Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 12 de março de 2024, 21 horas e 2 minutos. Me atrasei porque nós estávamos na reunião de oração lá no grupo do Telegram e a gente se estendeu um pouquinho mais e foi uma benção. E eu queria, agradecer a Deus por mais esse dia que o Senhor nos deu, um dia de visão espiritual. Glória a Deus por isso. Eu queria que vocês que estão entrando aí, eu vou falar sobre isso quando eu entrar um pouquinho mais na frente do que nós estamos lendo aqui no livro de Gênesis, né? Um pouco mais lá na frente, eu vou falar sobre uma questão que se chama telegonia. E eu gostaria que vocês pesquisassem essa palavra, telegonia. Não esquece, telegonia. Vocês vão entender nessa palavra o que é, por que Deus mandava matar todos aqueles homens de Canaã. Por que Deus mandou Josué exterminar todos, não deixar ninguém? Por que Deus mandou Saul exterminar todos e não deixar ninguém de Amaleque? Shalom, shalom, Simone. Boa noite, Graciele. Então eu gostaria que vocês, eu não vou falar isso hoje, porque eu já estou cansada também. Mas hoje foi um dia que Deus me abriu muito a mente sobre o porquê Deus mandou matar aquela gente toda. E vai acontecer isso agora também. E vai acontecer. O que está indo o mundo é isso que está acontecendo. Chama-se telegonia. Procurem, pesquisem sobre a palavra telegonia, o que é, para que quando a gente for explicar, vocês entendam certinho o que eu estou falando. Tá bom? Não esqueçam, tá? Não esqueçam para vocês poderem entender o que eu vou explicar para vocês daqui umas lives. Se der tempo, né, também, porque a gente não sabe aí como é que essa internet tá, o negócio tá ficando meio quente, né? Mas vocês vão entender o que está acontecendo no mundo. O que eu tenho para explicar para vocês, vocês vão entender o que está acontecendo no mundo. Mas, por favor, boa noite, Suzana. Pesquisem essa palavrinha, telegonia. Para você não dizer que Deus é injusto. Entendeu? Para você não dizer que Deus é injusto. Mas vamos lá então. Nós vamos ler hoje. Exatamente, dever de casa. Vocês vão se surpreender. Vocês vão se surpreender. Entendeu? Aqui, ó, Suzana, telegonia. A Isabel colocou aqui em cima, ó, no chat. Tá? Pesquisem sobre isso. Pesquisem sobre isso. Então, tá bom. Vamos começar a ler, então, o livro de Gênesis 21, tá? O livro de Gênesis 21. E vou dizer uma coisa para vocês, tá? Presta atenção no que eu vou dizer. O que está acontecendo no Haiti tem a ver com essa palavra. O que está acontecendo, a bestialidade que está no mundo, tem a ver com essa palavrinha aí. Estão entendendo? Então não deixem de pesquisar o que eu estou falando para vocês, porque vocês vão entender como Deus é justo, como Deus cuida daqueles que obedecem a sua palavra. Tá entendendo? Vocês vão conseguir entender, tá? Então vamos lá. 21 de Gênesis. Diz assim: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera,
que Sara lhe dera o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando Isaque nasceu, Isaque seu filho. Que lindo, né? 90 anos Sara e 100 anos Abraão. E disse Sara: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Alegria, né? Alegria dela. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, vou ler de novo. E viu Sara que o filho que Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Em Isaque seria chamada a descendência de Abraão. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então, Ismael ia ser também descendente de Abraão, só que um outro povo. Mas a descendência abençoada, que era bênção para Abraão, ela vinha de Isaque. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar. E pondo-os sobre os seus ombros, também lhe deu o menino, e despediu-a. E então ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Para nós é difícil, né? Ver uma situação dessa. O nosso coração, com amor humano, fica pesaroso. Mas o povo de Deus não pode ter o amor humano, ele tem o amor, tem que ter o amor que vem do céu. É diferente, o amor que vem do céu, ele tem a visão da águia. Presta atenção. E consumida a água no odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se assentar em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco. Porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo do Senhor. E Deus disse a Agar, desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço, desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água e lhe deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Vamos ler até aqui. Então, nós estamos vendo aqui uma situação, né? Onde a gente, humanamente falando, é uma situação difícil. É um filho, como é que eu vou jogar um filho fora? Mas era a situação que precisava ser. E Deus manda que Abraão
cumprisse a ordem de Sara e mandasse o menino embora. Agora eu vou ler para você o porquê Sara mandou o menino embora. Vocês vão entender o que aconteceu aqui. Por isso é interessante nós lermos o livro dos justos junto com o livro de Gênesis, para nós termos uma compreensão dos acontecimentos que aqui estão. Diz assim, capítulo 21 do livro de Justos, diz assim: E foi naquele tempo, ao fim de um ano, deixa eu tomar uma água, gente. E foi naquele tempo, ao fim de um ano, e 4 meses de morada de Abraão na terra dos filisteus, em Gerar, que Deus visitou a Sara, e o Senhor se lembrou dela. E ela concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão. E chamou Abraão o nome do seu filho, que nascera de Sara, de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque ao 8º dia, como Deus havia ordenado a Abraão para fazer a sua descendência depois dele. Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos, quando Isaque nasceu a eles. E a criança cresceu, e ela foi desmamada. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E Sem, olha isso, Sem e Éber, que vem do nome que vem os hebreus, e todas as grandes pessoas da terra, e Abimeleque, rei dos filisteus, e seus servos, e Ficol, chefe do seu exército, vieram para comer e beber e regozijar-se com a festa que Abraão fez no dia do desmame de seu filho Isaque. Olha só, quem estava na festa de Isaque? Sem. Que lindo, né? Noé já tinha morrido. Éber, que foi ele que deu o nome para os hebreus, né? Olha que coisa mais maravilhosa. Também Terá, pai de Abraão, esteve lá, e Naor, seu irmão, vieram de Harã. Eles e todos pertencentes a eles vieram, pois muitos se alegraram ao saber que um filho tinha nascido para Sara. Vocês já pararam para pensar? Que alegria foi isso? Que coisa mais linda! E eles vieram a Abraão, comeram e beberam na festa que Abraão fez no dia do desmame de Isaque. E Terá e Naor se alegraram com Abraão e permaneceram com ele durante muitos dias na terra dos filisteus. E naquele tempo, Serugue, filho de Reu, morreu, no 1º ano do nascimento de Isaque, filho de Abraão. E todos os dias de Serugue foram 239 anos e morreu. E Ismael, presta atenção aqui. Onde que eu tô, gente? Me perdi. Ismael, filho de Abraão, foi crescendo. E ele tinha 14 anos de idade quando Sara deu Isaque a Abraão. Presta atenção. Então, entre Ismael e Isaque tinham 14 anos de distância. Tá? Deus estava com Ismael, filho de Abraão. E ele cresceu e aprendeu a usar o arco e se tornou arqueiro, tá? Na Bíblia diz que ele era flecheiro, porque o arco tem flecha, entenderam? Então presta atenção. Vai ligando isso, tá? Com coisas que a gente vem falando. Todo arco tem flecha, presta atenção. E Ismael veio a Isaque e sentou-se em frente, e pegou o arco e colocou a flecha, e pretendia matar Isaque. Olha isso aqui, presta atenção. Aquela festa toda, aquele rejubilar de todas as nações em volta de Abraão, despertaram alguma coisa em Ismael, inveja. E na sua mãe, com certeza também. Presta atenção. Ismael, lembra que Deus prometeu para Agar que Ismael ia ter uma personalidade como o jumento selvagem? Tá lembrado disso? Que Ismael ia ter a personalidade de um jumento selvagem?
Pois é, nós lemos isso alguns dias atrás. Essa personalidade, nesse momento, veio forte. E Isaac tinha 5 anos de idade, escuta isso, e ele estava sentado com Ismael na porta da tenda. Escuta isso, então Ismael tinha 19 anos e Isaac tinha 5 aninhos. E Ismael veio a Isaac e sentou-se em frente, e pegou o arco, e colocou a flecha, e pretendia matar Isaac. Você escutou? Vou ler de novo para você entender. Quando Isaac tinha 5 anos de idade, ele estava sentado com Ismael na porta da tenda. Ismael já tinha se transformado num arqueiro. E Ismael veio a Isaac e sentou-se em frente, e pegou o arco e colocou a flecha, e pretendia matar Isaac. E Sara viu o ato que Ismael desejava fazer a seu filho Isaac, e pesou-lhe muito por conta de seu filho. Ela chamou Abraão e disse-lhe: despede esta escrava e seu filho, pois o seu filho não será herdeiro com o meu, pois assim ele procurou fazer-lhe este dia matar Isaac. E Abraão ouviu a voz de Sara e se levantou de madrugada, e ele pegou 12 pães, uma garrafa de água e deu a Agar, e despediu-a com seu filho. Agar foi com o filho para o deserto, e habitaram no deserto de Parã com os habitantes do deserto. Ismael foi um arqueiro e habitou no deserto um longo período de tempo. Então, irmãos, Abraão, ali quer dizer, Ismael sabia exatamente o que ele tinha feito. Ele já era um rapaz, 19 anos de idade. A inveja subiu no coração dele e ele pega o que ele sabe fazer de melhor, que é atirar flechas. E ele senta na frente de Isaac, e ali o seu coração maligno vai tentar matar Isaac. Mas Sara viu. Deus despertou Sara para que visse. E Sara exige de Abraão que mande o menino embora. E na palavra relata que Abraão não queria fazer isso. Abraão era apegado com o menino. Mas Deus falou: faça o que Sara está mandando. Vou fazer dele uma grande nação. Mas a tua promessa está no nome de Isaac. E assim Abraão obedeceu. No meio do caminho, Agar, se desespera porque não tem mais água, não tem mais nada. E ela grita, e o menino grita também, porque precisava tomar água, já não conseguia mais andar. E o anjo do Senhor vem em socorro deles e faz de novo a promessa: eu farei dele uma grande nação. Ele será contra todos, e todos contra ele. Ele terá as características do jumento selvagem. O que nós estamos vendo nos árabes, né? Eles são indomáveis. Eu estava hoje estudando a vida do príncipe árabe, Bin Salman, né? Bin Salman. Eu estava estudando a vida dele hoje. Se vocês verem cada coisa, tremendo. É um jumento selvagem. Faz tudo o que lhe agrada. E sabe de uma coisa? A mãe dele é uma judia etíope. Ele tem o sangue judaico correndo nas veias, o sangue de Abraão correndo nas veias dele, ainda mais forte. E ele é como jumento selvagem. Destitui quem quer, tira quem quer, briga com quem quer. É quase dono dos Estados Unidos inteiro. O homem mais rico do mundo. Você vê aí Amazon, isso, aquilo outro, Google. Todos eles, ele é dono. Se não 100%,
uma grande parte. Todo esse povo sobrevive com o dinheirinho que sai de lá. O mundo está na mão dele, na palma da mão dele. O petróleo que vai no teu carro, mas é do Brasil, não. É tudo dele. É tudo dele. Seguindo aqui. Ismael foi um arqueiro e habitou no deserto por um longo período de tempo. E ele... Boa noite, Joelma. Ele e sua mãe depois foram para a terra do Egito e habitaram ali. E Agar tomou uma esposa para seu filho do Egito, e seu nome era Meribá. E a mulher de Ismael concebeu e lhe deu 4 filhos e 2 filhas. E Ismael, sua mãe, sua esposa e seus filhos voltaram mais tarde para o deserto. E eles montaram tendas no deserto, em quais moravam, e eles continuavam a viajar e depois descansava mensalmente e anualmente. E Deus deu a Ismael rebanhos, gados, tendas, por conta de seu pai Abraão. A bênção de Abraão se estendia a ele também. Ele não tinha a bênção da primogenitura, mas ele tinha a bênção de todo o resto. Ismael morava no deserto em tendas, viajando e descansando por um longo tempo. Por um longo tempo ele não via seu pai. E algum tempo depois, Abraão disse a Sara, sua mulher: Eu vou ver meu filho Ismael, pois eu tenho desejo de vê-lo, porque eu não o vejo há muito tempo. Olha isso, irmãos, presta atenção. E Abraão montou um de seus camelos e se dirigiu ao deserto para procurar seu filho Ismael, para saber como ele estava morando em uma tenda no deserto, com tudo que lhe pertence. E Abraão foi para o deserto e chegou à tenda de Ismael ao meio-dia. E ele perguntou por Ismael, e ele encontrou uma esposa de Ismael sentada na sua barraca com seus filhos. E Ismael, seu marido, não estava com eles. E Abraão perguntou à esposa de Ismael, dizendo: Onde está Ismael? E ela disse: Ele foi para o campo para caçar. E Abraão ainda estava montado em cima de seu camelo, para que não descesse para o chão, pois ele havia jurado a sua esposa Sara que ele não iria sair do camelo. E Abraão disse: Boa noite, Cleide. E Abraão disse: Minha filha, dá-me um pouco de água para eu beber, pois estou cansado da viagem. E a mulher de Ismael respondeu e disse a Abraão: Não temos nem água nem pão. E ela continuou sentada na tenda e não honrou a Abraão. Nem lhe perguntou quem ele era. Mas ela estava batendo em seus filhos na tenda, e ela estava xingando eles. E ela também amaldiçoou Ismael, seu marido, e ofendendo-o. E Abraão ouviu as palavras da esposa de Ismael para com seus filhos, e ele ficou muito irritado e descontente. E chamou Abraão a mulher, que saísse a ele da tenda, e a mulher veio e parou em frente a Abraão. E Abraão ainda estava montado em cima do camelo. E Abraão disse à esposa de Ismael: Quando teu marido retornar a casa, diz estas palavras a ele: Um homem muito velho, da terra dos filisteus, veio aqui em busca de ti. E assim era sua aparência e figura. Eu não lhe perguntei quem ele era, e vendo que não estavas aqui, ele falou-me e disse: Quando Ismael retornar, fala-lhe assim, que este homem diz: Quando vieres tu a casa, arruma esta estaca da tenda que tem colocados aqui, e coloca outra estaca no seu lugar. Interessante, né? O jeito de falar. E tendo Abraão terminado suas instruções para a mulher, virou-se e partiu com o camelo para casa. E Ismael veio da caçada com sua mãe e voltou para a tenda. Sua esposa então falou estas palavras a ele: Um homem muito velho da terra dos filisteus veio procurar-te,
e esta sua aparência e figura. Mas eu não lhe perguntei quem ele era. E vendo que não estava em casa, ele me disse: quando teu marido vier para casa, diz a ele: assim diz o velho, remove a estaca da tenda que tens aqui e coloca outra no seu lugar. E Ismael ouviu as palavras de sua esposa, e ele sabia que era seu pai, e que sua esposa não o havia honrado. Ele entendeu o recado de Abraão, a estaca. Nós somos estacas, né, meus irmãos? Nós somos estacas. E Ismael compreendeu as palavras de seu pai, que ele tinha falado da sua esposa. Ismael ouviu a voz do seu pai e expulsou aquela mulher, e ela foi embora. E Ismael foi para a terra de Canaã, e ele tomou outra mulher, e ele levou-a para a sua tenda, para o lugar onde ele então morava. E ao fim de 3 anos, exatamente, trocar de esposa, porque ela não honrava, né? Nem o marido, nem o sogro e nem os filhos. Olha aqui, ó. E Ismael depois foi para a terra de Canaã, e ele tomou outra mulher, e ele levou para a sua tenda, para o lugar onde ele então morava. E ao fim de 3 anos, Abraão disse: eu vou de novo procurar meu filho Ismael, porque eu não sei nada dele por longo tempo. E montou o seu camelo e foi para o deserto, e chegou à tenda de Ismael ao meio-dia, de novo, mesmo horário. E ele perguntou depois por Ismael, e sua esposa saiu da tenda e disse: ele não está aqui, meu senhor, pois ele foi caçar no campo para alimentar os camelos. E a mulher disse a Abraão: entre o meu senhor na tenda e coma um bocado de pão, pois tua alma deve estar cansada por causa da viagem. E Abraão disse a ela: eu não vou parar, porque eu estou com pressa em continuar a minha viagem, mas dá-me um pouco de água para beber, porque tenho sede. E a mulher se apressou e correu para dentro da barraca, e ela trouxe água e pão a Abraão, e colocou diante dele, e ela pediu-lhe para ele comer, e ele comeu e bebeu, e seu coração foi consolado. E ele abençoou seu filho Ismael. E ele terminou sua refeição, e ele abençoou o Senhor. E ele disse à esposa de Ismael: quando Ismael vier para casa, diz a ele estas palavras: um homem muito velho da terra dos filisteus veio aqui e perguntou por ti, e tu não estavas. E eu trouxe para fora pão e água, e ele comeu e bebeu, e seu coração foi consolado. E ele disse essas palavras para mim: quando Ismael, teu marido, vier para casa, diz a ele: o prego da tua tenda é muito bom. O prego da tua tenda é muito bom. Não o coloques fora da tenda. E Abraão terminou de falar à mulher, e ele partiu para sua casa, para a terra dos filisteus. E quando Ismael chegou à sua tenda, sua esposa saiu para encontrá-lo com alegria e um coração alegre. E ela lhe disse: um homem velho veio aqui da terra dos filisteus, e assim é a sua aparência, e ele perguntou por ti, e tu não estavas aqui. Então eu trouxe pão e água, e ele comeu e bebeu, e seu coração foi consolado. E ele disse essas palavras para mim: quando Ismael, teu marido, vier para casa, diz: o prego da tua tenda é muito bom, não o coloques para fora da tenda. E Ismael sabia que era seu pai, e que sua esposa o tinha honrado, e o Senhor abençoou a Ismael. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês veem como que é o trabalhar de Deus? Presta atenção. Vamos analisar aqui. Abraão ouviu a conversa de Sara, teve um filho com Agar. Um filho que nasceu de Abraão, que era o amigo de Deus. Presta atenção. Agar, escuta isso, se sentiu toda prosa, porque agora ela ia ser a dona do pedaço, porque ela engravidou. E Sara ficou com muita raiva e botou ela para correr.
nos nossos termos. E ela vai embora com aquela criança no ventre, e o anjo encontra com ela no deserto. E fala: Agar, volta para onde você veio. A criança que está no teu ventre será uma grande nação. Farei dele príncipe. Ele vai ter príncipes. Ele vai ser um homem que todos serão contra ele e ele será contra todos. Vai ser poderoso. Ele tem o caráter de um jumento selvagem. Né? Vai ouvindo. E Agar volta, se conserta com Sara, Sara perdoa ela. E ela ali fica junto, né? E vai crescendo, tem o bebê. E Sara gostava do menino. Aqui tem uma parte que diz que ela cuidava do menino. Mas quando Sara engravida, de novo o espírito dos ciúmes entrou em Agar. Porque ela não tinha a visão do céu, ela tinha a visão da terra, a visão da galinha. Então ela olhava para baixo. Então ela começa agora a pensar: esse menino vai tirar o lugar do meu filho. E como Ismael era já mocinho, 14 anos, também começou: esse vai ser meu irmão, meu pai agora vai se voltar para ele. Sara tem o bebê. Sara, Abraão circuncida o menino e dá uma festa, um banquete quando ele é desmamado. Isso deve ter gerado uma insegurança na vida de Agar e de Ismael. Satanás põe o rabinho sempre, né? E a confusão foi armada. Ismael, sendo flecheiro, com 19 anos de idade, e Isaac com 5, ele se senta na frente de Isaac e fala: é uma oportunidade de eu arrancar a vida desse moleque, desse menino, né? Vou tirar ele daqui. Mas Sara é impulsionada, estava de olho em Isaac e vai lá e percebe que Ismael estava tentando matar o menino. E ela manda agora que Abraão mande embora. Mande embora aquele menino que era o seu filho. Era o primogênito, carnalmente era o primogênito, mas espiritualmente não. Deus tinha um propósito com Abraão. O propósito era fazer com que Abraão fosse a nação aonde viria o Redentor, o nosso Redentor. E Abraão precisa cumprir o que Deus ordenou. E a promessa estava na vida de Isaac. E Deus manda que Abraão obedeça a Sara e que leve o menino embora. Mande o menino embora. E aí vai o menino embora com a mãe. E no meio do caminho acaba a água, acaba o pão, e eles ali na penúria da vida. Agar joga o menino num canto e ela vai para o outro e fica de frente olhando ele morrer. E naquele momento o choro de Agar e os gritos, o desfalecer de Ismael, move o coração de Deus. E manda o anjo para confirmar a promessa. Agar, eu já te disse, ele vai ser uma grande nação. 12 príncipes vão vindo dele. Ele vai prosperar. E o anjo abre os olhos de Agar e Agar vê, né? Vê o poço ali e dá de beber para Ismael. E ele cresce no deserto com o povo do deserto e se transforma num grande arqueiro. Pega uma mulher, quer dizer, Agar pegou uma mulher egípcia, né? Como ela era egípcia. E ali começa a ter a sua prole. Abraão vai lá visitá-lo para ver como é que está. E Ismael está prosperando. Então, para nós vermos que muitas das vezes nós temos que distanciar dos nossos. Tem gente que fala: irmã Ruth, mas isso, nós temos que amar o nosso próximo. Temos que amar o nosso próximo. Mas você muitas vezes não pode conviver com o seu próximo. Você tem que amar o seu irmão, sim. Mas nós estamos no momento agora
que não vai dar para conviver com todo mundo. Ou você vai ter que escolher seguir com Cristo, ou você vai escolher morrer com o que vai ficar. Porque as escolhas não são as mesmas. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Presta bastante atenção no que eu vou lhe falar. Você vai falar para mim, você é fria. Eu sou. A minha visão é diferente de muita gente. Presta atenção. Nós temos filhos. Nós temos parentela, irmãos, pai e mãe. Mas cada um nasceu do mesmo ventre. Mas todos são diferentes. Nascemos da mesma raiz, mas somos diferentes. Uns fizeram a escolha por ser qualquer coisa. Eu fiz a escolha por servir ao Criador. Você fez a escolha para ser a noiva de Cristo. Será que a noiva de Cristo vai perder o noivado dela, vai perder o casamento dela por causa de outros que não quiseram servir esse noivo? Meu irmão, você vai ter que tomar uma decisão. E a decisão está na tua mão. Entendeu? Presta bastante atenção. Nós estamos no momento em que nós vamos ter que resolver a nossa situação. Ou nós seguimos em frente, mesmo sós, ou nós vamos ter que ir para o inferno com um monte de gente que fizeram a escolha errada. É um momento de decisão. Ló e Abraão já não tinham mais como viver na mesma terra, já não dava mais como viver na mesma terra. E Abraão manda que Ló escolhesse para onde ele queria ir. Ló, como a visão dele era curta, a visão da galinha, ele viu uma terra linda, maravilhosa. Ele viu tudo florescendo e ele falou, vou para aqui. Ele não pensou no tio dele, que era mais velho do que ele. Ele pegou e escolheu o melhor que tinha. Abraão, como confiava no Todo-Poderoso, ficou com o resto. Ficou com a terra árida, ficou com a terra que não tinha como dar fruto direito, mas ele sabia que a prosperidade dele estava no Senhor. Não estava na terra. Ele estava confiando naquele que criou a terra. Ele não confiava na terra. E você viu que Abraão mandou Ló embora. E falou, vai, se você precisar de mim, eu estou aqui. Mas Abraão não seguiu mais os passos dele. Abraão não se misturou mais com ele. Você só vê Abraão se juntar com ele de novo quando Abraão vai socorrer ele do Nimrod que catou ele e levou ele para a prisão. Aí Abraão vai lá, liberta eles, liberta o povo de Sodoma e cada um volta para o seu pedaço. Meu irmão, presta atenção, você não pode desamparar, mas você não pode caminhar espiritualmente junto. Você precisa se desligar. Você precisa entender que os seus filhos, os seus pais e os seus parentes fizeram a escolha deles e estão fazendo a escolha deles. E a escolha não está sendo boa. Mas você optou por ser a noiva de Cristo. E aí? O que você vai escolher? Para onde você vai seguir? O caminho sozinho? O caminho solitário? Porque o nosso caminho não é um caminho cheio de pessoas em volta, não. O nosso caminho é solitário. O caminho com Cristo é solitário. Entenderam? Então, meus irmãos, prestem bastante atenção. Nós estamos no momento, Jesus disse, quem não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Jesus falou palavras dele. Como é esse deixar? Não é você abandonar, irmão.
São os caminhos. Os caminhos da vida espiritual não dá para seguir junto. Não dá. Porque se você seguir os caminhos espirituais daqueles que estão no oba-oba dessa vida, você vai fracassar a tua jornada. Você não vai ser a noiva. Eu quero ser a noiva. Eu quero buscar de Deus ser a noiva. Presta bastante atenção. O que eu estou falando aqui para você é aquilo que o Senhor está colocando no meu coração. É aquilo que essa tarde eu passei a tarde inteira pensando. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Nós saímos às vezes do mesmo ventre, mas temos escolhas diferentes. Temos caráter diferente. E o Senhor disse: quem não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Não fala lá em Gênesis, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher? Não está dizendo isso? Deixar não é desamparar. Shalom, Patrícia. Mas deixar é você. Se eles não querem servir a Cristo, eu vou seguir o meu caminho com Cristo. Vai ficar difícil a jornada? Vai. Vai ficar tão difícil que você não vai conseguir nem às vezes sentar na mesma mesa junto com ele. Por que não vai? Porque a sua conversa não é a mesma deles. Porque eles não te toleram. Porque você fala do eterno e eles falam do que é da carne. Tá entendendo? Você fala daquilo que é eterno, eles falam daquilo que é da carne. Eles falam daquilo que está aqui. Eles falam do dia a dia, eles falam que eles querem fazer isso, fazer aquilo, que quando a filha fizer 15 anos vão fazer uma festa, e você está vendo que o mundo já não é para isso mais, você está enxergando que as coisas já não são mais para isso. Então o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo uma ruptura natural, aonde você pode ser jogada de escanteio, ou você precisa sair para o escanteio para que você sobreviva para ver Jesus voltar. Para que você sobreviva para ouvir o toque da voz do Senhor, da voz da trombeta. Entendeu? É isso aí, meu irmão. Eu vou contar um sonho, eu contei lá na reunião de oração. Vou contar um sonho para vocês. A minha mãe, quando eu era menina, ela teve um sonho, porque era ligado, muito ligado, eu e minha mãe e meu irmão. 3. Era eu, minha mãe e meu irmão. E uma vez eu devia ter uns 15 anos, ela teve um sonho. E ela disse que ela e meu irmão estavam diante de 2 escadarias. 2 escadarias. E ela subia por uma e meu irmão subia por outra. E ela corria e não conseguia mais encontrar meu irmão, não conseguia mais. E ela acordou cansada e perguntando o que é este sonho. E esse sonho ficou na minha mente durante esses anos todos. Quando foi estes dias, aconteceram algumas coisas. E aí o sonho me veio na minha mente. E o Senhor falou comigo, o sonho não era para sua mãe, o sonho era para você. Na sua fase adulta, na idade da sua mãe, cada um de vocês ia para um lado. Irmãos, aconteceu. O sonho, minha mãe sonhou e minha mãe estava no sonho, mas o sonho era para mim, na fase minha adulta da idade da minha mãe. O que aconteceu? Cada um foi para um lado. Hoje as conversas não batem mais. Pensam nas coisas da terra, eu penso nas coisas do alto. Eu não sei falar, a não ser a volta de Jesus. Eu não sei conversar, a não ser sobre a volta de Jesus. Eu não sei, eu não consigo. Algo dentro de mim me impulsiona, isso já faz 10 anos que eu vivo desse jeito. Eu não consigo parar de falar da volta de Jesus. Em tudo eu vejo a volta de Jesus. Em tudo eu estou vendo. Se eu for compartilhar isso com os meus irmãos, eles não aceitam. Outro dia um falou para mim que eu não poderia pregar.
que eu não poderia fazer o que eu faço aqui na internet, que eu sou mulher. Eu falei para ele, pois é, por você se calar, eu me levantei. O outro era missionário. Foi missionário no Amazonas muitos anos. Deixou. E eu na minha velhice, estou trazendo a volta de Jesus. Entendeu? E falar com a minha sobrinha, senão perceberam que eu estou precisando de tratamento. É, isso mesmo. Não fique chateada, Suzana. Não fique chateado. Não, minha irmã, não fica. Você louva a Deus. Você louva ao Senhor. Porque você é uma bem-aventurada. Tá entendendo? As minhas sobrinhas, elas não podem nem ouvir a minha voz direito. Por quê? Porque eu falo da volta de Jesus. Tudo que eu mando é da volta de Jesus. 10 anos eu proclamo a volta de Jesus. Minha família não me suporta. Entendendo? Eu tenho minhas 2 filhas, graças a Deus, que elas me suportam, né? A que está comigo aqui, mora comigo a Késia, glória a Deus que ela tem a visão que eu tenho. A outra também, não tanto, mas bastante. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você está passando por isso? Exatamente, irmã Ruth, enquanto muitos não querem pregar, continue, muitos precisam alcançar a salvação. Amém. Irmãos, eu recebo cartas aí, eu recebo no direct, pessoas que dizem para mim que pararam de me ouvir porque eu sou mulher. E que mulher não tem o direito de pregar a palavra de Deus. Primeiro, eu falei para uma assim, olha, e são mulheres, viu? Pior é que são mulheres. Eu falei assim, olha, eu não sou pastora, o máximo que eu faço é compartilhar com os meus irmãos aquilo que Deus me ensina. Somente isso. E eu não vou parar, falei para ela. Você pode deixar de me escutar porque eu não vou parar. Nem que não tenha ninguém, eu deixo o vídeo salvo e eu faço a vontade de Deus, pregar a palavra do Pai. E eu estou fazendo, irmãos. Eu estou fazendo. E faço com todo o amor da minha vida. E faço dividindo um pouquinho o que eu sei. Sabe por quê? Para a gente poder brilhar junto. Eu quero brilhar na glória. Eu quero que você brilhe comigo lá na glória. Entendeu? Eu quero que nós brilhemos na glória. Por isso, eu estou avançando. Tá entendendo? Por isso eu venho aqui todas as noites. Você pensa que não dá trabalho vir aqui? Dá. Dá trabalho vir aqui. Eu converso com um monte de gente o dia inteiro. Entendeu? E a irmã de osso está parecendo uma mulher. Amém. Glória a Deus, Mônica. Mas tem um monte que diz que não me escuta porque eu sou mulher e eu não tenho direito de pregar. Eu falei, então tem que Débora, né? Uma juíza, Débora. Priscila e Áquila, né? Aí tem que tirar um monte de gente, né? As mulheres que ajudavam Paulo, né? As mulheres que ajudavam Paulo, né? E vou dizer uma coisa para vocês. Eu tô aqui porque eu tenho coragem. Eu tô aqui porque eu não tô me importando com nada. Eu tô aqui, meu irmão, porque eu tô trazendo a mensagem do meu noivo, do seu noivo. Nós somos a noiva de Cristo, nos preparando para encontrar com Cristo nos ares. Tá entendendo? Os ares estão ficando limpos, os anjos malvados estão caindo de lá. Desde ontem estão caindo. Viu o Haiti, que está acontecendo no Haiti? Gente comendo gente? Aquilo é demoníaco. São potestades que estão caindo dos ares. Efésios 6 está se desmontando sobre a terra. Principados e potestades estão sendo jogados para cá. Apocalipse 12 está acontecendo hoje. Então, meu irmão, eu digo para você, você está com perseguição, estão te deixando, já não te convido mais para os jantares, né, que tinha em família, já não te convido para ir na casa deles, fica triste não. Cada um faz a sua escolha.
você escolheu a melhor parte, a parte do Salvador. Aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. O que ele está dizendo é o seguinte: aqueles que te rejeitam, deixa para lá. Não fica atrás, não fica esmolando. Não fique esmolando. Saiba que você tem uma vida eterna para herdar. Você tem uma vida eterna para herdar com o Criador. Então, o que você está sendo abandonado hoje, deixa para lá. Louva ao Senhor. Eu já fui abandonada, Luciana do céu, você não tem noção. Eu só tenho minhas 2 filhas, tá? Só minhas 2 filhas junto comigo. Do resto, minha filha, já foi tudo. Se conversa assim: oi, tudo bem? Mas nem quer chegar perto. Exatamente, quando convido, pedem para não tocar no assunto e falar de outras coisas. Exatamente isso. Comigo acontece isso. Meu irmão, presta atenção. Nós incomodamos. A nosso respirar incomoda. A nossa fala incomoda. Entenderam? Mas não se entristeça o teu coração. Exatamente, Jesus foi abandonado pelo seu próprio povo, mas ele cumpriu sua missão. Exatamente. Irmãos, eu tenho um estudo para trazer para vocês tão maravilhoso que vocês vão rejubilar. Tá? Rejubilar com o estudo que eu tenho para trazer, mas eu ainda não terminei de fazer. E eu estou traduzindo tudo para trazer para vocês. Exatamente, Davi foi rejeitado pelos irmãos, mas ele foi o rei de Israel, exatamente isso. E olha, ele foi rejeitado, mas ele não abandonou nem o pai nem a mãe, ele não abandonou ninguém, mas ele foi rejeitado. Não é para você abandonar o seu pai e a sua mãe, não. Você tem que mostrar Cristo para eles, mas é abandonar os mesmos ideais, não são mais os mesmos ideais, entendeu? Os ideais nossos são outros. O nosso ideal é na glória. O nosso ideal é vida eterna. O nosso ideal não é este mundo. O nosso ideal é na visão da águia, não é na visão da galinha. Entenderam? Mas eles param bem aqui na frente, o lixeiro. Não vou te contar, viu? Mas é isso aí, meus irmãos. Nós precisamos ficar firmes com Jesus. E quando o rei lembrou da casa de Saul, exatamente, Mefibosete, ele foi lá, mandou buscar Mefibosete e colocou Mefibosete sentadinho na mesa do rei. E ele nunca deixou da mesa do rei. Ele acudiu. Entenderam, meus irmãos? O abandonar não é você deixar passar necessidade, nada disso. Mas é abandonar a mentalidade. Abandonar os ideais. É isso que você precisa abandonar. Você às vezes está ali, mas não está ali. Porque a tua mente é outra. A tua mente está em outro lugar. A tua mente está no céu. A tua mente está conversando com o noivo. Entendeu? Lembrou de Jonatas, exatamente. Lembrou de Jonatas. E foi lá e buscou Mefibosete. Olha que gratidão Davi tinha. Então, meus irmãos, se você está sofrendo disso, louva o Senhor. A gente vai ficar sozinho mesmo, nós não vamos ser muitos não, vamos ser poucos. Mas seremos muitos quando estivermos juntos na glória. Seremos muito quando estivermos diante de Deus, do trono celestial, vestidos de vestes brancas e com palmas nas mãos. De onde vem esse povo? Você sabe, João? Não, eu não sei, meu Senhor, de onde ele vem. Esse povo vem da grande tribulação. Lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E agora eles não param de louvar o Criador. Eles não param de louvar ao Criador. Eles não param de dizer honra e glória para a eternidade ao nosso Deus. Entenderam? Você quer estar lá porque eu quero estar. Então, meu irmão, vale a pena passar tudo aqui. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena. Vamos cantar a segunda estrofe de Abraão e seu sacrifício?
Diz aqui, ó. A voz de Jeová potente é ouvida. O teu Isaque oferece para mim. Embora fiques com tua alma dolorida, pois te abençoo se tu vais fazer assim. De abatido Abraão se torna forte e canta hinos, pois com fé medita já. Deus pode o meu filho libertar da morte, e não temendo segue para Moriá. Entendeu? Vamos seguir, irmãos, para o monte do sacrifício. Qual é o nosso sacrifício? É nos desligar psicologicamente, espiritualmente daqueles que não querem a vida eterna. E vou te dizer, eles estão se desligando de nós, não é nós que estamos desligando deles, é eles que se desligam de nós. Eles nos rejeitam, porque em nós tem alguma coisa que perturba a vida deles. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença nós estamos, Senhor, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Senhor, porque Tu és um Deus de majestade e glória. Tu és um Deus que providencia todas as coisas. Tu és um Deus, Pai, que nos cinge de poder e glória. Tu és um Deus que faz o necessitado se levantar, o abatido criar consistência, ficar feliz. Tu é aquele, Senhor, que cuida dos teus filhos nos mínimos detalhes. E eu te peço nessa noite, Senhor, cuida do teu povo. Dá resiliência para o teu povo. A condição de aprender a se desligar daquilo que não é mais para nós. Para nós entendermos que é o Senhor que proporciona esse desligamento para que nós possamos nos preparar para a vinda de Jesus Cristo, que não vai demorar. Ajuda-nos, Senhor, a cuidar da nossa alma. Ajuda-nos a branquear as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Ajuda-nos, Senhor, a te servir. Ajuda-nos, Pai, a estar firmes contigo. Guarda os meus irmãos, guarda o teu povo. Nos dá o aprendizado necessário. Nos ajuda, Pai, a ir em frente e escutar a trombeta soar e o nosso nome chamar. Nós te agradecemos, te pedimos uma noite em paz na tua presença. Sê conosco, Senhor. Pela tua muita misericórdia, sê conosco. Nos ajuda, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina por hoje e por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, não esqueça do dever de casa, tá? Procurem saber a palavra telegonia, para que nós possamos conversar sobre isso e vocês possam entender o porquê os juízos de Deus vão descer sobre a terra, como já desceram anteriormente. Por que Josué é chamado sicário de Deus? Por que Josué foi chamado telegonia, não telefonia? É um G que vai aí no lugar. Tá? Então, não esquece, tá? Exatamente. Não esquece de pesquisar essa palavrinha aí, hein? Tá bom? Não esquece. Fiquem na graça de Jesus, que o Pai abençoe a todos. Exatamente, Suzana. Isso aí. Que o Pai abençoe a todos. Se assim o Senhor permitir, nós estaremos aqui amanhã outra vez, tá bom? Fiquem na graça de Jesus. Vi hoje um dos seus vídeos sobre... É exatamente isso daí. Pesquisa mais a fundo, para a gente poder entender direitinho o que se passa, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.